Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como conectar o aplicativo criado com React Native na API criada com Laravel. Isto é, eu tenho esta API criada com Laravel, ela está rodando corretamente e este aplicativo listar o usuário. Este aplicativo ele faz uma requisição para a API. Posso simular esta requisição, simplesmente dar um reload para recarregar o aplicativo. Está recarregando o aplicativo e apresentou a lista de usuários utilizando a API. Bora implementar a conexão do React Native com Laravel 11. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, eu acessei o disco principal, no meu caso é o disco C, onde está instalado o sistema operacional, e depois eu criei o diretório Selk app. Abro esse diretório Selk app no editor Visual Studio Code com o diretório aberto. Primeiro venho em terminal, novo terminal. Se você gosta de utilizar o prompt de comando, pode utilizar, mas você precisa acessar o diretório. Primeiro verifico se eu tenho os requisitos. Por exemplo, eu preciso ter o Node. Coloco o Node -v para verificar a versão. Você precisa ter o Node 20 ou superior. Eu já tenho o requisito. Se eu já tenho o Node, posso continuar. Se você não tem o Node, você precisa instalar e abaixo deste tutorial há um link direcionando para uma aula na qual eu apresento como instalar o Node. E como é que eu crio um projeto utilizando o React Native? Eu pesquiso, em seguida abro o site, eu venho diretamente como começar a utilizar e tem como criar um projeto. Utilizo o npx, gerenciador de dependências, criar um projeto utilizando o Expo e aqui ele está indicando a última versão, mas eu não quero utilizar esta última versão, porque se você utilizar este comando, ele vai trazer um projeto com uma quantidade grande de arquivos que não serão utilizados. Eu quero criar um projeto limpo. Para isso, faço o seguinte, utilizo o npx, em seguida o create, conforme está na documentação, utilizando um expo, e indico que deve ser criado neste diretório. Coloquei o ponto, porque se eu colocar qualquer nome, vai criar um diretório novo. Eu não quero que crie neste mesmo diretório. Coloco o ponto e depois, conforme eu setei, quero criar um projeto limpo. Quero selecionar o template. Depois dou um Enter. Com a seta para cima ou para baixo, posso selecionar. Se eu deixar o default, ele cria um projeto com uma grande quantidade de arquivos, os quais não serão utilizados no momento, então não utilizo o default. Este blank, ele traz um projeto limpo, é isso que eu quero. Selecionei ele, clicando com a seta para baixo, dou Enter e agora aguardar o projeto ser criado. Projeto criado, eu crio um arquivo ler, e este arquivo ler vai ter as instruções que serão utilizadas durante esta aula. Por exemplo, os requisitos, o Node, logo eu cito sobre o Expo, como rodar o projeto baixado, também no decorrer da aula eu acrescento os comandos, sequência para criar o projeto. No momento, executamos este comando. Inclusive, eu havia citado para selecionar o template blank, um template limpo, e para executar o projeto utilizo este comando, npx expo start. Starto. Quando eu startar, ele vai ter o seguinte, vai ser apresentado um QR Code, este QR Code, e este QR Code ele deve ser aberto no seguinte local. Eu vou ler esse QR Code com o aplicativo Expo. Desta forma, eu preciso baixar o aplicativo Expo na Play Store ou App Store, em seguida ler o QR Code com o aplicativo para ver o resultado. Eu compartilho com vocês a tela do meu dispositivo móvel e neste dispositivo eu tenho o Expo instalado. Você precisa instalar conforme está no arquivo ler que eu coloquei.
com o Expo instalado, eu abro o mesmo. Após ter aberto, preciso escanear o QR Code. Qual QR Code? É este daqui, este QR Code. Simplesmente clico em escanear, vou apontar a câmera aqui na lateral direita e gradualmente eu chego na lateral esquerda onde está o QR Code. Abro o QR Code, está realizando a build finalizada, eu tenho o resultado. E neste resultado está indicando onde está este texto. Abro o arquivo app.js para começar a criar o seu app, seu aplicativo. Venho no app, exatamente, está aqui. Eu coloco simplesmente a palavra Selk. Quando eu salvar, automaticamente dá um reload e apresenta o conteúdo atualizado. Se não apresentar, você pode fazer o seguinte: pressionar a tecla R do teclado para recarregar o app. Eu faço isso, clico em R para dar um reload, recarregou, mas isso somente se não apresentou o conteúdo atualizado. Como o meu já apresentou, eu não preciso dar o reload, mas eu queria apresentar para vocês. Agora quero fazer a conexão com a API criada com Laravel. Para isso, eu abro o Champ. Caso você não tenha o Champ instalado na sua máquina, abaixo há um tutorial como instalar o Champ. O Champ ele possui o PHP e o MySQL que é necessário para executar o projeto. Aberto o Champ, start o Apache e também start o MySQL. Ambos estão da cor verde, significa que startaram corretamente. Abro o Champ no gerenciador de arquivos. Abri o Champ, no meu caso o Champ está instalado no disco C, no disco principal, em seguida acessei o Champ, diretório padrão do Champ, htdocs, e criei o diretório Selk, diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, abri uma nova guia do editor, desta forma eu tenho neste editor o aplicativo, e neste outro será a nossa API. E a API será a seguinte. No canal já tem um tutorial apresentando como criar a API com Laravel. Abaixo vai ter um link para este tutorial. Eu pego o código-fonte dela e colo dentro desse diretório Selk. Próximo passo, ir no editor e abrir um novo terminal. Caso você queira utilizar o prompt de comando, também pode utilizar, mas precisa acessar o diretório. Se eu acessar o arquivo ler, tem os requisitos. Quais são os requisitos? PHP. Se eu instalei o Champ, ele já possui o PHP, mas eu preciso verificar qual é a versão. PHP-V, 8.2 o recomendado, eu tenho 8.2. O MySQL, quando eu startei o Champ, eu também startei o MySQL, significa que eu tenho também o MySQL. E por último, preciso ter o Composer. Coloco Composer-V. Composer é utilizado para gerenciar as dependências. Igual eu tenho npm ou npx no React, aqui eu tenho o Composer no PHP. Ambos são utilizados para gerenciar as dependências. O Composer é no PHP. Está instalado porque apresentou a versão. Se você não tem instalado, abaixo também tem um tutorial apresentando como instalar o Composer no sistema operacional Windows. Eu tenho os requisitos, posso ir na parte como rodar o projeto baixado. Duplicar o arquivo env exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V. Depois que eu dupliquei, o que eu preciso fazer? Alterar no arquivo env. Faltou renomear para env. Altero deixando somente env. Agora sim, alterar no arquivo env as credenciais do banco de dados. As credenciais estão aqui. Estou utilizando o MySQL, depois tem a porta 3306, porta 3306, host local, localmente, este IP 127, ele é um IP de loopback, isto é, IP de teste. Se você já estudou algum dia sobre redes, você sabe que possui esta faixa de IP para teste.
base de dados Selk, eu não preciso ter a base de dados Selk, o Laravel cria. E depois o usuário no champ, o usuário é root e a senha é em branco. Abro o phpMyAdmin do champ. Para isso, simplesmente coloquei localhost, dashboard, venho em phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Eu tenho base de dados Selk, eu elimino esta base, assim eu não tenho nenhuma base de dados Selk, conforme vocês também não possuem. Se eu não tenho a base, posso ir primeiro instalar as dependências, executo o comando, observem que agora eu vou utilizar o Composer que eu havia setado anteriormente. Se você não tem o Composer, você não consegue instalar as dependências. Se eu der um Enter, ele vai instalar as dependências, criando esse diretório vendor, e dentro do diretório vendor coloca todas essas dependências. Quando vocês baixarem o código-fonte, não existe esse diretório vendor e também o arquivo env. A chave, se eu abrir o arquivo env, não tem a chave, eu preciso criar executando este comando, mas isso somente depois que finalizar a instalação das dependências. Instalou as dependências, colo o comando que eu havia copiado, php-artisan gerar a chave. Próximo passo, executar as migrations para criar a base de dados e também criar as tabelas que estão definidas em migrations, essas migrations que devem ser executadas. Executo o comando, não identificou a base de dados Selk, correto, porque eu não tenho a base de dados Selk. Se eu der um Enter, por padrão, vai ser sim. Eu quero que crie a base de dados Selk e as tabelas. Conferindo, se eu atualizar, tem a base de dados Selk e as tabelas. Somente elas estão vazias. Eu executo as seed que estão dentro desses arquivos. Primeiro eu limpo cls, executo o comando, somente tem uma seed, isto é, vai cadastrar os usuários. Anteriormente não tinha nenhum usuário, agora eu tenho os 4 usuários. Executou a seed, próximo passo, iniciar o projeto. Pego o php-artisan serve, colo o comando, somente eu não copiei, copio novamente, agora sim, startou. Para acessar a API é recomendado utilizar o Insomnia para simular as requisições da API. Eu abro o Insomnia, no momento ainda não utilizo o aplicativo, abrindo o Insomnia, eu estou já no dashboard, mas se você instalou recentemente, provavelmente você vai cair nesta área, na página inicial. Eu não quero fazer o login, simplesmente acesso sem o login. E tenho as requisições. Vou criar manualmente novamente as requisições? Não, eu facilitei para vocês. No tutorial anterior, eu criei esse diretório Insomnia com o backup do Insomnia, com as requisições. Eu clico em importar. Próximo passo, ir no gerenciador de arquivos, abrir o diretório Insomnia e simplesmente pego este arquivo e arrasto para abrir. Aberto, clico em escanear para fazer a leitura, agora sim importar. Importou, eu tenho a rota listar, depois tem a rota cadastrar, coloco o apagar por último e desta forma. Vamos fazer uma requisição para a rota listar. Se eu clicar em Send, fez uma requisição corretamente. Eu tenho um objeto de resposta, dentro deste objeto tenho o elemento users, depois, em função de eu estar utilizando a paginação, tem a posição data, tem o primeiro registro, primeiro usuário, segundo usuário. Ele só retornou 2 registros, eu tenho 4, retornou somente 2 porque tem a paginação. Se está funcionando, agora eu posso tentar fazer uma conexão. Ao invés de eu utilizar o Insomnia, eu quero utilizar o aplicativo. Retorno no editor, que está o app, e ao invés de eu imprimir Selk, eu altero para listar os usuários que estão cadastrados no banco de dados. E esse status bar não quero, posso retirar, não está sendo utilizado.
este import também retiro. Somente coloco um comentário, o que eu estou implementando neste local, incluir os componentes utilizados para estruturar o conteúdo. Aqui eu tenho a função, estou criando a função e exportando a mesma. E aqui abaixo, personalizar a tela com CSS. A personalização eu deixo a seguinte, essa daqui eu excluo, porque ele está alinhando em relação à parte superior e inferior, lateral direita e lateral esquerda. Eu não quero isso, só coloco um padding em relação ao topo de 40 pixels e também um padding em relação à lateral esquerda, é o início start. Você pode utilizar horizontal, que seria na lateral esquerda e direita, vertical na parte superior e inferior. Mas eu não vou utilizar porque em algum momento pode ser retirado essas funcionalidades. Por isso eu prefiro utilizar o genérico start. Esse start vai ser 20 pixels. E agora sim temos o resultado. 40 pixels em relação à parte superior e 20 na lateral esquerda. Fica melhor para visualizar. E este listar usuário também vai ter um CSS. Eu acrescento um style, somente esse CSS será inline. Um font size, o tamanho da fonte sendo 18, e também vamos ter um padding em relação ao rodapé de 10. Porque quando eu for imprimir o conteúdo aqui abaixo, por exemplo, posso colocar um exemplo, pego o text deve estar importado aqui na parte superior. Eu colocar o ID, salvar, o ID não está grudado, mas se eu retirar este padding que eu coloquei no rodapé, salvando, o ID está grudado com o título. Eu dou um Ctrl Z utilizando o padding em relação ao rodapé, para ter um espaço. Fica melhor este espaço. Mas no momento ainda não conectamos com a API. Começo aqui, executar quando o usuário carregar a tela, chamar a função listar o usuário. O usuário acessou esta tela, deve executar o seguinte. Utilizo o useEffect. Importante, confira se incluiu o useEffect na parte superior. Este useEffect eu coloco antes do comentário, desta forma. Coloquei useEffect. E dentro deste useEffect, crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction para dar o callback. E internamente eu posso chamar uma função. Somente antes eu quero que ele execute somente uma única vez quando carregar. Para isso eu implemento este array. E para chamar uma função com o nome de listar usuários. Eu não tenho esta função, por isso eu não salvo. Somente coloco um comentário, em seguida copio o nome da função listar o usuário, não salvei ainda porque vai apresentar erro. Eu crio a função aqui acima. Utilizo a palavra reservada à função, não vou utilizar ArrowFunction aqui, vou criar desta forma. Listar o usuário, não recebe nenhum parâmetro, abro chave, fecho a chave. Função criada, agora sim eu posso salvar. Salvando, não deu erro nenhum, porque se eu der um reload, ele vai chamar esta função e a função no momento não possui nada. Dei um reload, não deve apresentar erro, porque encontrou a função. E dentro desta função eu utilizo o try-catch. Utilizo o try, se não tiver erro nenhum, permanece no mesmo, mas se houver algum erro, acessa o catch. Coloquei aqui um comentário para auxiliar e neste catch eu posso receber o erro que for gerado. Abro chave, fecho a chave, um comentário para auxiliar. Internamente eu utilizo o alerta, ponto alerta, primeiro o componente, depois o alerta. O título será erro, houve um erro, vírgula, e a frase será a seguinte, erro de conexão com a API. Não deu erro nenhum, porque não temos nada implementado no try-catch. Podemos começar a implementar aqui. Utilizo o await, aguardo o processamento, em seguida o fetch, fazendo uma requisição para a API utilizando esta função.
E para utilizar o await, preciso acrescentar o async na função. Agora sim, e o fetch. Quais são os parâmetros? Primeiro, endereço. E qual é o endereço? Confiro no Insomnia, pego esse endereço, copio ele, em seguida acrescento neste local. Eu não vou enviar a paginação, retiro essa parte da paginação, eu preciso indicar qual é o verbo que está sendo utilizado. Está sendo utilizado é o get, então aqui eu também preciso indicar o método. Coloco vírgula e crio um array de configuração. No momento, só preciso do método indicando que esta requisição utiliza o verbo get. Depois que fizer a requisição, a resposta eu atribuo para uma constante com o nome de response. Se eu tenho a resposta, posso fazer a leitura dos registros retornados da API. E como eu salvei, observem o que apresentou erro de conexão com a API. Ué, está errado essas credenciais? Este endereço está errado? Sim, está errado. Logo, eu vou apresentar como corrigir. Vamos fazer primeiro a leitura. Crio uma constante que recebe result. Aqui vou colocar resposta, e aqui é o resultado. Colocar em português. Em seguida, await, aguarde o processamento. Quero ler o que está dentro de resposta utilizando um JSON, porque é retornado um objeto. Se eu conferir no Insomnia, ele retorna um objeto. Mas como é que eu consegui fazer a leitura utilizando o Insomnia, consegui conectar, e agora com o aplicativo eu não consegui conectar? Isso porque o Insomnia está dentro do computador, do mesmo computador onde está sendo executada a API. Agora, o aplicativo eu estou executando no dispositivo móvel, está na mesma rede. Importante, eu esqueci de citar no início do tutorial. O dispositivo deve estar na mesma rede que está o PC onde você está implementando. E além disso, isso é em redes domésticas. Se você está utilizando uma rede corporativa na empresa, as regras são diferentes. Aí você precisa ver para permanecer na mesma rede. Como estamos na mesma rede, eu consegui executar anteriormente o aplicativo, mas agora eu não consegui conectar com a API. Como é que eu faço para resolver isso? Posso clicar aqui em OK. Não vou salvar, mas se eu salvar, ele logo apresenta o erro. Erro de conexão com a API, porque não conseguiu realizar a conexão. Se eu retornar na API, a mesma está sendo executada. Eu minimizo aqui para não ficar poluído a tela. Ao invés de eu utilizar o PHP Artisan Server, eu utilizo o seguinte. Coloquei a descrição para facilitar iniciar o projeto criado com Laravel, o que já tinha. Eu preciso usar o endereço universal 00. Como eu faço para utilizar este endereço? Eu indico host, depois coloco 00. Continua PHP Artisan Server, conforme estava anteriormente, só acrescento host. Desta forma, o servidor será acessível a partir de qualquer IP atribuído à máquina, seja o IP da rede local ou IP público. Eu pego isso daqui, pauso o servidor, CLS para limpar, para vocês verem, em seguida executo este comando. Desta forma, observem, agora ele está no 00. Eu vou precisar descobrir o meu IP da minha máquina. Como eu faço para recuperar esse IP? Para acessar a API, recomendado utilizar Insomnia, isso vocês já tinham. Para recuperar o IP da máquina, executar no terminal o comando ipconfig. Eu abro um novo terminal. Nesse terminal, coloco o ipconfig, Enter para executar. Após ter executado o comando, ele apresentou vários conteúdos. Eu só preciso o endereço IPv4. É esse endereço que será utilizado. Simplesmente copio, retorno novamente para o terminal anterior e o IP que eu copiei, agora sim eu coloco no Insomnia.
testo com Insomnia fazendo uma requisição. Vamos ver se eu consigo fazer uma requisição. Eu consegui, colocando 127. Mas se eu alterar agora, colocando esse IP, esse daqui, local, testar se eu consigo fazer uma requisição, também consegui, 192.168. Por quê? Agora eu coloquei ele como endereço universal. Importante verificar o seguinte, aqui no pesquisar, você pesquisa por compartilhamento avançado. Na janela aberta, confira se está ativado a descoberta de rede. Precisa estar ativa, senão você não consegue encontrar utilizando o smartphone ou PC onde está o seu projeto, a sua API. Então, no computador onde está a API, deve estar ativa a descoberta de rede. Se ele está como endereço universal, também posso colocar no aplicativo. Acessando o aplicativo, ao invés de utilizar 127, coloco esse endereço. Após ter colocado, salvo e não temos mais o erro de conexão. Dou um reload para ter certeza e não tem um erro de conexão. Não caiu no cat, conseguiu executar corretamente isso. Mas eu tenho algum resultado? Não sei. Bora ver. Coloco console.log, em seguida o resultado. E confiro no terminal. Eu tenho o resultado. Observem, status true, conseguiu executar corretamente, igual no Insomnia. Depois tenho usuários e data. Conferir, users, depois data. Data é um objeto, dois registros. Eu não quero utilizar a paginação, ou vou deixar. Eu deixo no momento a paginação, eu retiro depois. Se eu já tenho o resultado, posso verificar se a API retornou sucesso ou erro. Só faltou colocar aqui um comentário. No arquivo app.js, substituir o IP 192 pelo IP da máquina que está a sua API. Para encontrar o IP, executar no terminal o comando ipconfig conforme eu apresentei. E, conforme eu coloquei, verificar se a API retornou sucesso. Para isso, se result, isto é, o resultado, ponto, status. Status, quem é esse status? É esse aqui, isso aqui que vou utilizar. Se o status for true, significa que retornou sucesso. Acessa este if, coloca um comentário. Se não, acessa este else. E neste else, eu posso apresentar um alerta. Utilizo o componente alerta, ponto, alerta, é um erro, coloco o título erro, depois do título erro, coloco a mensagem que está sendo retornada, que está dentro de resultado, ponto, como é retornado, confiro na API. Se conferir na API, isso em app, http, controllers, API, user controller. User controller, quando eu retorno algum erro, eu retorno em mensagem, alguma coisa assim? Sim, mensagem. Pego esta mensagem, coloco mensagem. Confiro na parte superior se importou o alerta, sim. E também coloco um comentário no use effect. Coloquei também use state porque logo vamos utilizar. Use state é adicionar estado ao componente. Vamos utilizar o mesmo agora. Eu não acrescentei use state aqui, só coloquei o comentário. E o use state vai ser utilizado para armazenar os usuários. Eu deixo aqui como visível para vocês visualizarem o comportamento. Crio uma constante para receber os dados, neste caso é os usuários, users, ou usuários. Eu coloco usuários. Usuários sem caracteres especiais, sem a letra A maiúscula, o U deve ser minúsculo. Usuários, e para setar eu utilizo o set usuários. Em seguida, atribuo um estado utilizando use state. Se eu começar a digitar, o editor nos auxilia. Se eu clicar em Enter porque está selecionado use state ou clicar com o mouse,
ele importou na parte superior o useState. Confira se importou. E, por padrão, este useState será um array vazio. Criado a constante que vai receber os dados, quando retornar sucesso, neste hífen eu posso setar os valores. Utilizo set usuários, recebe o que estiver. Ainda não utilizo este set usuário. Vamos aqui no resultado. Depois do resultado, eu coloco users, conforme está no terminal. Users.users, salvo para recarregar, confiro no terminal. Se eu conferir no terminal, vamos ver se ele recarregou. Sim, ele recarregou, mas eu quero dar um reload para ser mais fácil de visualizar. Agora sim. Observem que eu tenho Deira e dentro de Deira tenho os usuários. Este primeiro usuário. Coloco Deira então. Salvo. Agora só tem os dados dos usuários. Não tem mais a parte da paginação. Então eu utilizo isso daqui para pegar o resultado. Set usuários, recebe o que está dentro de resultado, users Deira. Colocar um comentário, atribuir os dados da API na constante. Se eu já tenho os dados, posso imprimir. Na parte inferior, ao invés de imprimir somente a palavra ID, eu posso ler a lista de usuários. Para ler os dados que estão dentro de usuários, .map para percorrer, toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único usuário. Esses dados do usuário único eu envio como parâmetro para esta função que eu estou criando seguindo o padrão Arrow Function. Eu tenho os usuários, utilizo o map para percorrer os usuários. Aqui é o primeiro usuário, é o primeiro objeto. Aqui é o segundo objeto, o segundo usuário. Para isso, eu utilizo o map para percorrer. Toda vez que ele passar pelo map, ele vai ter os dados de um único usuário. Por isso, está no singular. E esses dados do usuário estou passando para esta função que está sendo criada com Arrow Function. E como é uma função de callback, quando eu quiser imprimir os usuários, eu preciso dar um return. Abro parênteses, porque é mais de uma linha. E internamente, agora sim, pego este ID, somente antes, abro uma view, finalizo esta view depois do text ID. Esse text ID recebe o valor que estiver em usuário, este parâmetro que eu estou passando, o usuário, e nele eu tenho o ID. Pego este ID, coloco. Se eu salvar, vai ser apresentado um erro. Ele imprimiu os valores, mas apresentou um erro. Precisa ter uma chave única. Como é que eu resolvo isso? Eu preciso de uma chave única. Cada usuário, o ID é único? Sim, cada usuário possui um ID único. Por isso, eu posso utilizar, primeiro coloco a propriedade chave e depois o usuário ID. Se eu salvar, agora não temos mais a mensagem de erro. Tenho o ID, depois nome, e-mail e um vazio. Este vazio posso apagar. Haverá o nome. O nome está em conferir. E-mail está aqui. Posso pegar já o e-mail. Altero e-mail. Falta o nome. Name está quebrado a palavra. Eu digito. Simplesmente colocando name. E que beleza, estamos listando os usuários, mas ele listou somente 2 usuários. Isso porque na API está definido para listar somente 2. Acessando User Controller no início, no método index, está utilizando a paginação. Eu não quero a paginação. Coloco, por exemplo, 40 registros. Se eu colocar 40 registros e dar um reload no aplicativo, ele retornou todos os usuários. Legal. Vou retornar novamente para 2. Deixo como 2. Deixo 2.
mas eu não quero a paginação, quero trazer todos os usuários. Apago 2 e coloco aqui get. Em seguida, comento isso. Agora ele vai apresentar um erro. Se eu retornar no Insomnia, observem que eu tinha data. Agora eu vou ter data, clico em Send, não tem. Users, já direto os dados do usuário. Vai funcionar o nosso aplicativo? Não sei, vamos ver. Dou um reload e temos um erro. Não conseguiu ler o map, porque não possui os dados. Posso fazer da seguinte forma. Eu apresento de duas formas. Aqui eu tenho API com paginação. Eu faço assim. Se for data, então ele utiliza o valor que está em data. Se não, utiliza um array vazio. Se eu fizer desta forma, já não vai apresentar mais o erro. Só deu conexão, erro de conexão. Vou dar um reload. Não apresentou o erro de conexão e não apresentou mais o erro, porque os dados não estão em data. Eles estão onde? Diretamente em user, porque não tem a paginação. Com a paginação, eu crio um abaixo sem a paginação. Sem a paginação vai ser sem o data. Eu comento agora esse da parte superior. Eu estou setando os usuários. Os usuários, igual está na aplicação do Insomnia. Dou um reload para recarregar. Eu coloquei correto, users, sim. Dou um reload e apresentou a lista de usuários. Esse é o primeiro exemplo, API sem paginação. Mas eu posso otimizar melhor ainda, fazer da seguinte forma. Pegar isso daqui para facilitar e colocar aqui abaixo. Se users.data, se for true, utiliza esse com data. Se não, ao invés de ser um array vazio, utiliza o sem paginação. E um comentário para auxiliar. Se a API retornar o resultado com a paginação, utiliza o user_data. Se não, utiliza o result_users. Continua funcionando. Salvo. Para ter certeza, posso dar um reload e tenho os usuários sem a paginação. E se for com a paginação, comento esta linha e coloco com paginação. Salvei, dou um reload no aplicativo. Eu tenho o resultado, os dois usuários, mas eu deixo na API retornando todos os usuários, porque no tutorial eu recebi a seguinte dúvida: por que está listando somente 2 usuários e não está listando todos? Porque a pessoa não tinha assistido ao tutorial. Então eu vou deixar assim, listar todos, vai estar listando todos os usuários que estão cadastrados no banco de dados. Desta forma, eu apresentei para vocês como conectar o aplicativo com a API utilizando o FET. E eu apresentei como listar os usuários. Está faltando visualizar, cadastrar, editar e apagar. Mas essas funcionalidades, elas são apresentadas no curso de como criar a API com Laravel e o aplicativo com React Native. Abaixo há o link para mais detalhes do curso. Somente faltou colocar no arquivo ler, neste arquivo, no arquivo ler do app, depois que executar com expo, no arquivo app.js substituir o IP e aqui como você encontra o IP. Implementado a conexão com a API, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.